O Salmo 75 faz parte do livro 3 dos Salmos. O livro de Salmos, no hebraico, ele é chamado de Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim significa louvores. Nós temos na Bíblia 150 salmos, e esses 150 salmos são organizados em 5 livros. O livro 1 vai do Salmo 1 até o 41 e todos foram escritos por Davi. O livro 2 vai do Salmo 42 até o Salmo 72. E do Salmo 42 até o 49 foram escritos pelos filhos de Coré. O Salmo 50 foi escrito por Asaf. O Salmo 51 até o Salmo 71, de acordo com muitos livros de teologia, foram escritos pelo rei Davi. Porém, quando nós fazemos os estudos de todos os salmos, nós vemos que o Salmo 66, o Salmo 67 e o Salmo 71 são de autoria desconhecida. O título desses 3 salmos, o 66, o 67 e o 71, no texto original, não indica que a autoria tenha sido de Davi. Especificamente o Salmo 71, a forma como ele foi escrito e a citação de textos parecidos com o Salmo 70 pode demonstrar que a autoria provavelmente é de Davi. E o Salmo 72 é um salmo que muitos livros de teologia dizem que foi escrito pelo rei Salomão, mas na verdade, quando nós vemos o título no texto massorético que fala Li Shilomó, isso pode significar que o texto foi escrito para Salomão. O último versículo do Salmo 72 fala: "Findam-se aqui os salmos de Davi". Pode ser, portanto, que o Salmo 72 tenha sido escrito pelo rei Davi para o futuro reinado de Salomão. E o livro 3 começa a partir do Salmo 73 e vai até o Salmo 89. Nesse Salmo 73 até 89, o 73 até o 84 são salmos que foram escritos por Asaf. Então nós estamos hoje meditando no Salmo 75, trata-se, portanto, de um salmo de Asaf. Podemos até dizer que o livro 3 dos Salmos, que vai do Salmo 73 ao 89, seria o livro de Asaf, porque veja que a maioria dos salmos do livro 3, que contempla o 73 até o 89, ele escreveu do 73 até o 84. Praticamente todos os salmos que integram o livro 3 foram escritos por Asaf. Uma outra observação que precisamos fazer aqui é que o fato de dizermos que esses salmos 73 até 84 foram escritos por Asaf não significa que eles foram redigidos, escritos, compostos pelo próprio Asaf. O Asaf foi um líder levita que era responsável pelo culto na época do rei Davi. O rei Davi viveu perto de 1000 anos antes de Cristo, mas quando nós meditamos no Salmo 74, na data de ontem, nós vimos ali que o Salmo 74 fala a respeito do cativeiro do povo de Israel na Babilônia. E nós sabemos, pela leitura do profeta Jeremias e o livro de 2 Reis, que o tempo do cativeiro na Babilônia foi 586 a.C. Então, como Asaf poderia ter escrito um salmo falando a respeito do cativeiro babilônico que aconteceu cerca de 400 anos depois? Isso acontece porque Asaf criou uma escola de cantores no templo. Então Asaf escreveu alguns salmos, como por exemplo o Salmo 73, e este salmo que nós vamos ler hoje também, mas é possível que alguns desses salmos que têm o nome de Salmo de Asaf tenham sido escritos pelos seus descendentes,
por aqueles que seguiam a escola de Asaf. Era muito comum que um líder religioso, um levita que cantava no templo, criasse uma escola e os seus descendentes, os seus sucessores, compunham salmos e colocavam o nome do mestre. Assim acontece com os salmos 42 até o salmo 49, que são salmos que o título no texto original diz assim, que os autores são os filhos de Coré. Nós sabemos que Coré ele foi uma das pessoas que se rebelou contra Moisés. O livro de Números, no capítulo 16, fala que Coré, junto com outros 2 homens, se levantaram contra Moisés, porque eles não aceitavam que só Moisés e Arão pudessem ser aqueles que davam as ordens ao povo, sendo os homens que recebiam a instrução de Deus. Então, quando eles se rebelaram contra Moisés e Arão, Deus realizou um juízo e matou Coré junto com os seus amigos que se levantaram contra Moisés. Mas no livro de Números, no capítulo 26, está escrito que os filhos de Coré se arrependeram. Então, eles não perderam o direito de ficarem responsáveis pelo louvor no templo. E esses descendentes de Coré que se arrependeram foram líderes de um dos grupos de louvores na época do rei Davi. Nós tínhamos, portanto, os filhos de Coré, que eram os levitas responsáveis por um dos grupos de louvores no templo, e nós temos a escola de Asaf. Asaf era um outro levita também, que ficou responsável pelos louvores também. Ele fazia parte de um outro grupo de louvores. E o livro 3, nós temos praticamente todos os salmos, do 73 até o 84, que foram escritos por Asaf ou pelos seus descendentes, por aqueles que eram da sua escola. Esse Salmo 75, especificamente, ele é um salmo de louvor a Deus. Ele é um salmo que fala a respeito da soberania de Deus. No texto original, no texto massorético, ele está escrito o seguinte: ao mestre de canto, segundo a melodia de Não Destruas, Salmo de Asaf, cântico. Desse título que está no texto massorético, nós podemos concluir que esse Salmo 75 era um louvor, ele é um cântico. Veja que a última palavra ali é cântico. Ele fala que o Salmo é de Asaf. E ele fala que é segundo a melodia de Não Destruas. Esse Não Destruas era um tipo era uma forma de louvar a Deus. No hebraico, Não Destruas é lido como Al-Tashet. Tashet. E esse Al-Tashet significa não destruas. No texto da Almeida está escrito assim: ao mestre de canto, para ser cantado com a melodia de Não Destruas. Salmo de Asaf, cântico. Vamos lembrar aqui que essa melodia do Não Destruas, nós já vimos ela quando nós meditamos nos Salmos 57, 58 e 59. Vamos lembrar também que esses 3 salmos, o 57, o 58 e o 59, fazem parte daquilo que é chamado de Mictão de Davi. Eu não vou falar muito a respeito de Mictão aqui, mas Mictão é um salmo que tem um tema especial. E só existem 6 mictões na Bíblia. O Salmo 16, o Salmo 56, o Salmo 57, o Salmo 58, o Salmo 59 e o Salmo 60. Então, esses 6 salmos que eu mencionei, o 16 e do 56 ao 60, eles são chamados de Mictão de Davi. Todos esses 6 salmos foram escritos por Davi, o 16 e o 56 até o 60, e eles são mictões porque mictão é uma palavra que significa que aquele salmo ele tem um tema que é considerado importante pelo rei Davi.
E desses 6 salmos, os 57, os 58 e os 59 usam essa melodia, não destruas. Então nós vemos aqui que o rei Davi compôs alguns salmos que usavam essa melodia na música, e aqui o Salmo 75 foi escrito por Asaf, e ele usava essa mesma melodia do não destruas. Agora, entrando na estrutura do Salmo 75, nós vemos que ele se divide em 4 partes. Na primeira parte, ele fala a respeito do louvor a Deus pela justiça de Deus. Vai dos versículos 1 até o versículo 3. Vamos ler aqui. O salmista fala assim: A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto. As tuas maravilhas o declaram. Quando ele fala as tuas maravilhas o declaram, o salmista está dizendo que ele está prestando atenção nas coisas boas que Deus realizou. Ele pode também estar se referindo aos elementos da natureza. Quando você olha para o céu, quando você olha para as estrelas, quando você olha para a lua, quando você olha para tudo que foi criado por Deus e que causa maravilha nos nossos sentidos, naquilo que nós vemos, naquilo que cheiramos, naquilo que tocamos, nós vemos que Deus é realmente grande. E o salmista fala aqui: a ti, ó Deus, glorificamos, ou seja, nós damos glória, reconhecemos que ele é realmente digno de louvor. A ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. O salmista, quando fala o teu nome está perto, ele está dando a informação de que no seu dia a dia ele estava vendo as coisas caminharem bem. Os resultados que ele obtinha das orações que fazia estavam muito próximos. Ele estava vendo Deus retomando cuidado do seu povo. Então as tuas maravilhas o declaram. Ao versículo 2: Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Versículo 3: Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Esse eu aqui, do versículo 2 e do versículo 3, se refere a Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim: quando eu, Deus, ocupar o lugar determinado, eu julgarei retamente. Versículo 3: A terra se dissolve, dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu, Deus, fortaleci as suas colunas. Deus aqui está dizendo que foi ele que firmou as colunas da terra. Nós sabemos que a terra, ela está no universo sendo sustentada pela força do universo, sem ter nenhuma estrutura que a sustente. É a força do universo que mantém os planetas na estrutura do sistema solar. E é Deus que fortaleceu esse sistema, essas colunas. Então o que Deus está dizendo, o que o salmista escreveu aqui, o Asaf, é que nós damos glória a Deus. Porque quando Deus ocupar o lugar determinado, é ele que vai fazer o julgamento. E ele julgará retamente, como está escrito no versículo 2. E Deus aqui está dizendo que a terra e todos os seus moradores se dissolvem, ou seja, a terra ela pode ser consumida e os moradores da terra são mortais, mas eu fortaleci as suas colunas. Mas é Deus que mantém todo o planeta em seu funcionamento. Aqui está escrito Selá. Selá é uma palavra que significa pausa. Em muitos salmos você vê essa expressão Selá. E essa pausa significa que quando eles cantavam esse Salmo 75, eles cantavam os versículos 1, 2 e 3, e aqui tinha uma pausa na música. Essa pausa, ela servia para que as pessoas meditassem no que elas haviam acabado de cantar. Então aqui é como se eles cantassem que nós damos glória a Deus, que quando o Senhor ocupar o seu lugar, ele vai fazer o juízo correto,
e que a terra e os seus moradores se dissolvem, mas é Deus que fortalece as colunas da terra. É como se essa pausa fosse dada para que os que estavam cantando esse cântico pensassem: Deus é que é soberano, Deus é que é digno de toda honra e louvor, e Deus é aquele que governa sobre todas as coisas. Aí nós vamos para a parte 2 do Salmo. A parte 2 é uma chamada de atenção para os arrogantes. São os versículos 4 e 5. Fala assim: Disse eu aos loucos. Esse eu aqui também é Deus. Disse Deus aos loucos: Não enlouqueçais, e aos ímpios: Não levanteis a fronte. Fronte aqui se refere à testa, né? Não enlouqueçais, e aos ímpios: Não levanteis a fronte, não levanteis a cabeça, a testa. Versículo 5: Não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Então aqui Deus está falando que os ímpios e os loucos não devem se exaltar. Os ímpios são anunciados a não se exaltarem ou agirem com soberba. Deus está advertindo os arrogantes a não levantarem as suas frontes altivas, ou seja, a não se engrandecerem, a não se acharem superiores. Esses dois versículos são um chamado ao reconhecimento da autoridade de Deus, lembrando que todo poder e elevação vem de Deus, e a autossuficiência e a altivez não têm lugar diante de Deus. Esse texto enfatiza a necessidade da humildade. Depois nós vamos para a terceira parte, que vai dos versículos 6 a 8 e que falam que Deus é soberano. Então aqui o versículos 4 e 5 é a segunda parte, ele fala assim: Não sejam exaltados, porque a terceira parte, que vai do 6 ao 8, porque só Deus é soberano. Só Deus é soberano, versículo 6, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. 7, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Verso 8, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Veja que esse texto do versículo 6, 7, 8, o versículo 8 ele é muito forte. E ele fala que só Deus é soberano e Deus tem esse poder de ter nas mãos dele um cálice cujo vinho ferve, ou seja, que realiza um julgamento e que ele vai colocar a sua mistura, que corresponde à sua justiça, e ele vai dar para o ímpio beber desse cálice. O que esse texto nos mostra é que o poder e a promoção vêm de Deus. Não vem do leste, não vem do oeste, como diz no versículo 6, nem de qualquer outra direção humana. Depois o versículo 7 fala que é Deus que levanta uma pessoa e abate a outra, e ele tem o controle total do que acontece nos povos. E depois o versículo 8 fala que Deus ele tem um cálice de julgamento na sua mão, cheia de vinho que foi fermentado com mistura, e ele vai dar para os ímpios beberem. Esse cálice, veja que a parte final fala: certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes, ou seja, todas as bobagens. Fezes aqui remete às coisas erradas, às tolices que os ímpios praticam. Eles vão receber o juízo de Deus, eles vão beber do vinho preparado por Deus para realizar a sua justiça, todo o mal que eles praticaram. O cálice simboliza a ira divina, e aqueles que rejeitam a Deus e seguem na maldade terão que beber até o último gole desse julgamento. Essa imagem do cálice que ferve na mão de Deus, ela representa a justiça completa de Deus sobre os ímpios. E a última parte são os versículos 9 e 10, que fala sobre a justiça de Deus, que nós devemos louvar a Deus
porque Deus é justo. Versículo 9: mas quanto a mim, eu exultarei para sempre. Exultar significa se alegrar. Ficarei alegre para sempre. Eu cantarei louvores ao Deus de Jacó. Versículo 10: e quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Então ele exalta a justiça de Deus. Os temas principais desse salmo são, portanto, a soberania de Deus, porque o versículo 1 até o versículo 3, ele está dando glória a Deus e reconhecendo que Deus é que senta no lugar do juízo e ele mantém, ele sustenta a terra. Então Deus é soberano. O salmo destaca que Deus é que sustenta e governa o mundo. Deus, ele governa a terra. Ele é justo e ele recompensa e castiga conforme a sua justiça. Esse é um dos temas do Salmo 75. Deus é que é digno de louvor porque ele é soberano. Aqui também nós temos uma exortação contra a arrogância, versículos 4 e 5. Não sejam arrogantes, sejam humildes, porque Deus ele resiste a quem é soberbo. Ele exalta os que são humildes. Não levantem a testa com arrogância, não pensem que vocês são autossuficientes, não digam que não precisamos de Deus. Essa é a segunda parte. Versículo 4 e 5 fala que os loucos não devem levantar a sua fronte, não devem se exaltar. O terceiro tema fala a respeito do juízo divino. Deus com certeza faz o seu julgamento. Ele tem na mão dele um cálice de ira e ele derrama esse cálice. A justiça divina é certa. Ninguém escapa da justiça divina. E o quarto tema é: nós sempre devemos louvar apenas a Deus. Eu exultarei e cantarei louvores ao Deus de Jacó. Nessa quarta parte, quando fala que nós devemos sempre louvar a Deus, nós devemos sempre louvar a Deus, porque a primeira parte do versículo 1 a 3 nos fala que Deus é o único que é soberano. Deus é soberano e único digno de glória, que é a primeira parte do Salmo. E por isso, a última parte, nós devemos honrar e louvar apenas a Ele. Só Ele é digno de louvor e glória. Nós podemos resumir o Salmo 75 dizendo que o tema principal desse salmo é que a justiça de Deus é garantida. Ele é soberano, ele é o único digno de louvor, e ele abate a um, como disse no versículo 7, ele abate a um e ele exalta ao outro. E como diz no 6 aqui, nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação. A exaltação ela vem do Senhor. E ele com certeza tem, versículo 8 aqui, o cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e ele vai dar de beber para o ímpio. Se praticarmos o mal, Deus é poderoso para derramar o seu cálice de ira e nos fazer beber as fezes, ou seja, o mal que nós praticamos. Então é muito importante prestar atenção naquilo que fazemos na terra, porque o Senhor ele tem na mão dele um cálice de ira. O juízo divino é certo. A pessoa pode escapar da justiça terrena. Ela pode corromper os julgadores com dinheiro e com favores. Mas quem pode convencer a Deus com favores de escapar da justiça que vem dele? Deus é o justo juiz. A justiça de Deus, no final, sempre prevalece. Se você está um pouco desanimado, tenha confiança na soberania de Deus. Ele realizará no tempo certo o julgamento e realizará a justiça sobre aqueles que praticam o mal. E Deus, ele certamente exaltará os que são humildes e os arrogantes serão julgados por ele. Essa é a meditação de Salmo 75. Eu vou deixar aqui no final um vídeo que se chama Leituras em Provérbios 14. Hoje é dia 14 de outubro.
Nós começamos a estudar Salmos no dia 1º de agosto. E hoje, 14 de outubro, nós estamos no Salmo 75. Vamos continuar em novembro e dezembro, estudando até chegarmos no Salmo 150. E todos os meses que nós começarmos, nós vamos usar o final do vídeo para dar uma sugestão de um vídeo de provérbios. No mês de agosto, nós gravamos uma série chamada Aprenda os Segredos de Provérbios, alguns meses atrás. E no mês de agosto, cada dia que nós terminamos a meditação, eu coloquei um provérbio do dia dessa série. No mês de setembro, eu coloquei um vídeo de provérbios de uma outra série que foi gravada aqui no canal chamada Recortes em Provérbios. E agora, no mês de outubro, nós estamos colocando todos os dias a leitura de uma série que eu gravei também há meses atrás, que está aqui no canal, que se chama Leituras em Provérbios. E esse mês de outubro nós estamos usando essa série para colocar no final dos vídeos dos Salmos. Então, hoje é dia 14 de outubro, eu vou deixar aqui Leituras em Provérbios, capítulo 14. Do lado está o botão para que você se inscreva no canal, ative o sininho para que todas as vezes que forem postados novos vídeos você seja notificado. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.